Muito bonita a sua fala. Ele teve uma metamorfose, mudou todas as coisas, Faculdade, coisas em casa e do tempo. do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre tempo. Ter rotina é algo fundamental pra gente. Mas a morte, ela pode te lembrar daquilo que você não fez. Fala galera, seja bem-vindo ao segundo episódio dessa nova temporada. Agora vocês conseguem nos ver do Bipolarcast. Eu me chamo João. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Jonathan, meu parceiro aqui do Bipolarcast. Eu não sei se vocês já sabem o nosso nome, já nos seguem nas nossas redes sociais, mas nós temos um Instagram e nesse Instagram temos conteúdo diariamente sobre o podcast, sobre algumas outras coisas. Nós também estamos lá nos nossos stories, falando um pouco da nossa rotina. E é isso. E também eu e o Jonathan, nós temos canais do YouTube separado. O meu é o João Lima. As minhas redes sociais são Jonathan Cordeiro. E o meu é o João Lima. Antigamente era Victor Mil, mas aí teve uma metamorfose, mudou todas as coisas. Estética, coisas assim. Exatamente. Mas deu tudo certo, a gente está muito feliz com toda a repercussão que o último episódio deu. Feliz com todo o engajamento e envolvimento de vocês lá no Instagram e também aqui no YouTube. E antes de mais nada, curte esse vídeo, já compartilhe, já se inscreve no nosso canal. Sim, a gente ficou muito feliz mesmo com o retorno de vocês. Foi um assunto que gerou muita identificação. Muitas pessoas comentaram no Instagram, no direct, no WhatsApp, pessoas conhecidas que gostaram bastante e que se identificaram. E a gente pretende trazer assuntos relevantes, assuntos que muitas vezes a gente não para pensar, porque não tem esse tempo para parar para pensar e as pessoas não pensam. Questão de escolha, o assunto de hoje. Então, assim, a gente quer trazer esses assuntos para que a gente possa parar, mesmo que seja 15 minutos aqui no episódio, 30 segundos no corte ali do Instagram, mas para a gente parar para pensar nesses assuntos que têm relevância na nossa vida, na nossa saúde mental. E por falar em tempo, como é que foi a sua semana, Jonathan? O que você tem pensado? Como é que tem sido essa semana? Olha, a minha semana, ela tem tido muitas demandas e tem sido uma correria. Faculdade, coisas em casa que eu tenho para fazer, trabalho que eu tenho para fazer, muitos textos na faculdade. A faculdade de psicologia, gente, é uma faculdade belíssima, mas tem muita coisa pra gente ler. E, tipo assim, quando eu entrei na faculdade, as pessoas falaram assim, você vai ler bastante. Mas é muita coisa mesmo pra ler. E a gente tem que gerir isso, a gente tem que ter essa consciência de, beleza, o que eu tenho pra fazer e como é que eu vou administrar essas coisas. Os alunos de psicologia aí entendem muito bem a gente do que a gente está falando. E eu também, eu tô vivendo uma semana de muitas reflexões, uma semana de pensando muito sobre como as coisas são, como as coisas funcionam. E eu puxando já esse gancho, eu já queria puxar o gancho do nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre tempo. O que é o tempo, cara? Como é que se vive o tempo? Onde é que tá o tempo? Como é que a gente percebe que o tempo já passou quando a gente já tá lá na frente e não tem como mais voltar no tempo? Você quer entender? Nossa senhora! Relaxa! O que você faz com o seu tempo? Acho que essa é a pergunta que a gente pode começar, né? O que O que você faz com o seu tempo? Como você vive o seu tempo? Como você vive o seu tempo? Assim como escolhas, como eu disse, que é um assunto assim que muitas pessoas não param para pensar, o tempo é um assunto desse, que a gente vive ele, o tempo acontece, a vida acontece, e a gente não tem esse momento pra, tipo, peraí, como é que eu tenho vivido meu tempo? Eu fui ensinado a viver, eu fui ensinado a gerir o meu tempo, porque assim, a vida acontece, isso aí, se você não parou pra pensar nisso, pare pra pensar pra você ver, a vida simplesmente acontece. Tem um filme que eu acho que Simplesmente Acontece, não sei se você já assistiu. Não assisti. É um filme de romance, ele é muito bom. E já tem um tempo que assiste pra você chorar um pouquinho. O filme Simplesmente Acontece. E eu falo o seguinte, que a vida, ela simplesmente acontece. E a gente tem que parar pra pensar nela. Porque, assim, a nossa semana tem muitas demandas. Muita coisa pra ser feita, muitos trabalhos, pensamentos que a gente tem. E se a gente não parar pra pensar de como é que tá acontecendo tudo isso,
a gente perde o significado daquilo que começou, né? A base daquilo que começou essas demandas nossas. E a gente acaba se perdendo. Uma coisa que eu tenho refletido muito, quem me acompanha no Instagram e me acompanha também no YouTube, sabe que eu estou em uma rotina, eu estou muito regrado na minha rotina, em questão de alimentação, enfim. E eu entrei nessa rotina, eu quis entrar nessa rotina. Mas em algum momento, só nessa rotina de acordar de manhã, correr, ir para a faculdade, estudar, ir para academia, ir para a igreja, ir fazer tal coisa. Quando eu vi, eu não estava mais vivendo a minha vida, eu estava vivendo a rotina. Então, a rotina acabou me prejudicando. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me perder de mim mesmo. E aí tem um dilema. Qual é esse? Parar é saudável ou é uma regressão? E aí eu entendi que quando nós conseguimos descansar, a gente também está crescendo. Quando a gente entende que a gente precisa parar para recapitular, para viver novamente, para entender o que a gente está vivendo, o parar também é o sinônimo de crescimento. O descanso é um sinônimo de crescimento. E essa semana eu estou vivendo ela de uma forma mais pausada, de uma forma mais tranquila, porque eu acho que fundamental na vida é não se perder em si mesmo. Ter rotina é algo fundamental pra gente. É uma ferramenta, assim, excelente, que não sei quem criou, foi quem pensou sobre, mas você sistematizar sua rotina, ter um checklist é muito bom, é uma ferramenta muito boa pra gente se organizar, porque a gente tem metas, a gente precisa alcançar essas metas, e a rotina, o checklist é uma ferramenta pra gente alcançar isso. Mas como é que a gente tem vivido isso? Como é que a gente tem vivido a nossa rotina? Como é que a gente tem vivido o nosso tempo? Porque viver com as nossas demandas de forma automática é inevitável. A gente que para pensar sobre o tempo e sobre as nossas escolhas e sobre diversos assuntos, a gente cai nessa automaticidade da vida, das demandas. Imagina quem não pensa sobre, imagina como é que tem vivido. E pegando comigo, eu sempre busco semanalmente ter esse tempo de, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? A vida acontece, tem as demandas de trabalho, de faculdade, de tudo. São as demandas que a gente começa a fazer de vir automático, mas parar algum tempo para pensar no que você tem feito, pensar no significado daquilo que você começou a fazer tudo isso, né? Para você voltar com gás em tudo que você tem feito. Que você consegue entender que a vida está acontecendo, as coisas acontecem, e você simplesmente está no furacão da vida, e esse furacão está te levando para lugar nenhum e está fazendo você perder o melhor da vida. E é exatamente esse lugar onde a gente se encontra. Um lugar onde a gente não consegue entender o presente que a gente está vivendo, e tudo aquilo que é essencial no nosso presente, a gente se deixa perder. A gente se perde de si mesmo, se perde dos nossos amigos, dos nossos parentes, e quando a gente vai ver, a gente se perdeu da nossa essência principal por causa da insensibilidade que a falta de percepção do que eu estou vivendo, para onde eu estou indo, causa. E nos tempos de hoje, principalmente, hoje a gente vive em um tempo onde a gente vive distraído, né? Quando a gente fecha os nossos olhos, quando eu fechei meu olho, eu estou com 25 anos. Quando eu fechar de novo, eu vou estar com 50. Esses dias atrás, eu estava na minha cidade, vivendo com os meus amigos, estando na igreja, fazendo a minha rotina da minha cidade. Eu fechei o olho 2 anos, eu estou em outra cidade, vivi uma vida em 2 anos, fiz novos amigos em 2 anos. E quando eu parei para pensar, quando eu parei para pensar de quanto tempo eu perdi? Quando a minha vida mudou, que eu não percebi ela mudando. E aí eu te pergunto, o lugar onde você está agora, você já parou para pensar que a sua vida mudou? E tudo que você um dia almejou, já você não almeja mais, e o tempo que você quis, você já não quer mais, e o que você está vivendo é o resultado disso tudo, e você não percebeu? E isso é muito louco, eu vou entrar num assunto muito sensível agora, porque a gente entra nessa rotina, entra nesse de viver, esquecer de tudo. E a gente eu começo a olhar para os meus amigos e eu não começo a sentir o mesmo amor que eu sentia. Eu começo a chegar em casa, eu não dou mais o mesmo abraço que eu dava para meus pais, eu não dava o mesmo abraço que eu dava na minha mãe,
Eu não deixava sentir o cheiro de comida que minha mãe fazia quando eu chegava em casa por causa da rotina que eu precisava comer e sair logo e, enfim, viver minha vida. E quando você fechar os seus olhos, os seus pais não são mais os mesmos que você conheceu quando você era criança. E sabe o que pode acontecer? A morte, e eu sei que é muito duro isso, mas a morte ela pode te lembrar daquilo que você não fez, de essencial no agora. Então, o que você tem sacrificado por causa de um tempo não vivido? Não sei se vocês conseguem entender isso. Não, foi muito bonita a sua fala. Vamos encerrar agora, então? Como você se expressou. Mas é isso, como é que a gente tem vivido nosso tempo? Como a gente Porque tem vivido? você tem vivido o seu tempo, não tem como você não viver ele. Mas é a forma como você tem vivido dessa forma, sem perceber os detalhes, ou tem vivido a sua rotina, vivido o seu tempo, percebendo isso. Antes de a gente começar o episódio, quando a gente definiu sobre o tema, eu li um poema pro João, e eu gostaria de ler para vocês também, porque é do Mário Quintana, e é um poema muito bonito. Você gostou, João? Eu quase chorei. Ele é muito bonito e fala sobre o tempo. E eu vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram os 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguiria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca voltará. Resume tudo isso que você falou. Como a gente tem vivido esse tempo? Será que a gente tem percebido que já são 6 horas da tarde? A gente está no mês de setembro. Agosto, da minha época, quando eu era menor, agosto era o mês que demorava mais passar. E agosto acabou. 2023 já está acabando. Falta 4 meses para o ano acabar. Como a gente tem vivido esse tempo? A gente tem percebido as coisas que têm passado, têm acontecido? Eu fico até assim pensativo, porque eu acabei de receber uma mensagem agora. Eu tenho um amigo meu que os filhos dele são tipo meus sobrinhos, entendeu? E aí tem um mais novo que eu vi agora em julho e tipo ele era recém-nascido quando eu vi ele. Mas eu pedi, gente, eu quero ver o Daniel crescendo. Cadê o Daniel? Manda foto dele. E quando mandou foto do Daniel, o Daniel já tá desse tamanho. E aí eu pensei, mano, será que eu tô vendo as pessoas crescerem do meu lado? Será que eu tô tendo esse olhar de saber que as pessoas também está acontecendo? Tem um exercício que eu e o Jonathan faz muito, que a gente sempre identifica quando alguém não tá bem. Eu falo, mano, tem um pessoal da nossa academia que ele sumiu. E aí, quando ele voltou muito triste, muito angustiado. Eu falei, Jonathan, ele não tá bem. Ele não tá bem, ele não tá bem, ele não tá bem. Então, reparar as pessoas também faz parte dessa vivência do tempo, de viver o tempo com qualidade. Quando a gente fala sobre isso aqui, a gente não tá falando para vocês deixarem de ter rotina e viver, enfim, irresponsavelmente na vida. Ficar tipo, não tô vivendo. Não, esse é o seu tempo, que filosófico. Não é isso. Mas é você ser intencional na sua vida e não deixar as coisas passar. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês é que tudo passa. Tudo passa, os momentos passam, as risadas passam e você também passa. Então, igual eu falei no último episódio, a única coisa que você vai ter agora, nesse momento, para ser vivido, independentemente de como você esteja na sua vida, é o agora. Então, faça o agora valer a pena. Faça o agora valer a pena, porque é somente vivendo o presente que você vai conseguir estar no presente.
E aí a gente pode perguntar, mas como é que eu faço isso? Né? Como é que, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer, você nem conhece a minha realidade, Jonathan e João. Eu trabalho tanto, eu chego em casa, não tenho tempo pra pensar no tempo que eu vou pensar no tempo do tempo. Como que eu faço isso? Você não conhece a minha rotina, eu trabalho, Aí o povo fala que estudar de psicologia, né? Tem que ver, mas que, mano, porque... Mas isso é legal de ser pensado, porque às vezes a realidade do outro, você que tá assistindo, não é a nossa realidade. exatamente. Mas eu acredito muito, eu até estava conversando com o João, sobre coisas que são fundamentais na nossa existência. São coisas que, independente da realidade, qualquer pessoa, a gente tem que ter, que é entender o significado das coisas que rege a nossa existência. E o tempo é uma dessas coisas. As escolhas também é uma dessas coisas que rege a nossa existência. E eu estava até falando pro João que a gente não é ensinado a viver o tempo, a gente não é ensinado a como é que faz escolhas, a gente não é ensinado sobre os nossos pensamentos, a gente não é ensinado sobre as nossos sentimentos, nossos pensamentos, e parece que as coisas são muito idealistas, muito utópicas, que não tá acessível a gente, mas não é isso, as coisas são acessíveis, a gente precisa, é essa questão, a gente precisa parar. Esse é o ponto. Como fazer isso? Pare. Tire um tempo. Pare. Ah, mas eu não tenho tempo. Quando você deitar, deita e pensa naquilo que você tem feito. Pensa no tempo que você tem vivido. Pense nos seus pensamentos que você tem tido. Porque esse é o movimento. Esse é um dos elementos principais para a gente começar a desenvolver novas coisas na gente. Sabe? A sua vida ela é bem maior do que alguns ponteiros. E esse foi o episódio dessa semana. E a gente está muito feliz se você ter acompanhado até aqui esse episódio. Você que está ouvindo no Spotify, muito obrigado. E compartilha esse vídeo para todo mundo. E nos siga e interaja nesse vídeo aqui embaixo nos comentários. E tamo junto. É isso aí, o João falou tudo. Se inscreva, se você está no Spotify, vá no YouTube, se inscreva no nosso canal, interaja com a gente nas redes sociais, mande assuntos que você queira ver sobre a nossa perspectiva, sobre a nossa vivência, aquilo que você acha legal, aquilo que você tem curiosidade. Exemplo, a psicologia. Você entende como é que funciona a psicologia? Eu, quando eu entrei na psicologia, eu não entendia como é que funcionava. A psicologia funciona na base de abordagens. Você entende isso, como é que funciona? Você vai num terapeuta da psicanálise, ele vai ter uma forma de abordar. Você vai num terapeuta da Gestalt, ele tem uma forma de abordar. Você sabia disso? Então, se você não sabe de algumas coisas, tem curiosidade, pergunte, seja leve, livre com a gente e interaja. E a gente fica muito feliz quando a gente recebe um comentário em qualquer coisa da gente. A gente fica muito feliz. A gente fala, mano, vamos responder, vamos dar importância pra essa pessoa. Enfim, gente, é isso. Até sexta-feira que vem. Tamo junto. E é isso. Falou.